mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: Salmos, inspiração dos céus, divisa, em Deus faremos proeza. Pensamento, Jesus Cristo e o Espírito Santo, entre as palavras. Livro de Salmos, mensagens sequenciadas. Salmos capítulo 1, versículo 2, Salmos 134 do 1 ao 3 e Salmos 150, versículo 6. O primeiro livro de Salmos que nós vamos ler nos diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 2, a meditação, que nos diz assim a palavra do Senhor: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 134, do versículo 1 ao 3, a casa de Deus. Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Te abençoe desde Sião. Salmos 150, versículo 6, adoração. E nos diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E o versículo chave, que é Salmos 148, versículo 6, que nos diz assim: e confirmou para sempre a sua palavra, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Ao toque de 5 segundos, entraremos salmodiando nas profundidades de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toda a raça humana. Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, e levita seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituições religiosas, escolaridade, segundo grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e iremos nessa hora salmodiar, e Deus vai falar com você. Nesta hora, Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você entender e ouvir Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, os anjos celestiais hão de te guardar até o dia da tua morte. Você que está nos ouvindo nesta hora vai entender as profundidades do livro de Salmos. Ouça muito bem através do seu MP3,
MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital videoplay, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na van, ou no seu jegue móvel, ou aí de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou então aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Esta mensagem é para todas as idades. Você que está nos ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías, capítulo 50, versículo 4, nos diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho Eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou qual a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, ou qual o sentido principal dessas palavras. Como que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de um oráculo ou de um sonho entregue pelo profeta, ou através de uma proclamação, pois em breve os anjos hão de vir aqui para pregar, para anunciar e para bem dizer o que está escrito no Evangelho Eterno. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou de um oráculo, ou através de uma música, porque uma música também expressa uma mensagem, ou através de um pensamento, de livros, de revista, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz há sempre um sentido diferenciado de falar de cada ser, mas tem que ser sim com um único propósito: expressar a vontade de Deus na terra, pois na Bíblia Sagrada diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nos diz de vozes no mundo. É voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de adulto, voz de ancião ou voz de mulheres de diversas idades. Saiba de uma coisa: Deus quer falar aqui contigo hoje as profundidades de sua palavra. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, pois em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, nos diz assim, que de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é água doce, ou é água salgada, ou é águas boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem. E também em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos, se não tiverem de acordo? Com certeza não. É o que eu sempre falo para você: não aceite imitação, só evangelho original, que tem a marca e o sangue de Jesus, porque estamos vendo por aí muito evangelho pirateado, muito evangelho da porta larga, muito evangelho da avenida asfaltada, tá podendo tudo, estão escancarando a porta. Mas em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além daquilo que já está posto, ao qual Jesus Cristo
Cristo é o Salvador do mundo. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: porque se alguém for pregar outro Jesus, ou vos anunciar outra pregação, ou outro evangelho, não abraçai, porque senão sofrereis. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas ainda que um de nós mesmo, estreitando para nós, ou um anjo dos céus, vos anuncia outro evangelho, além daquele que já está posto. Meu Deus do céu. Seja anátema, seja maldito, seja para a própria perdição desta mente ímpia, porque a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, que eles distorcem a palavra para a sua própria destruição, e Deus há de cobrar a todo homem infrator, por mais que ele pegue desculpa, em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6, que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Uma coisa eu tenho para vos dizer: se tiver na carne, vai morrer sim. Não tem como permanecer, porque de engano na casa do Senhor não vai ficar. Pode o cego guiar outro cego? Não. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não. Porque quem é de Deus, fala a palavra de Deus, diz conforme está escrito e ensina ao povo o caminho da verdade e o caminho do reino dos céus. Porque o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só, e os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus também concordam com a palavra de Deus. E tem mais, vamos se aprofundar mais. A palavra de Deus diz assim, ó: Deus pregou dizendo assim. Irmão, a Bíblia é muito importante para qualquer ser humano que existe sobre a face da terra, porque Deus pregou: eu velo pela minha palavra para a cumprir, e operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo também pregou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O Espírito Santo também pregou: eu quero convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade e o levar aos céus. Os anjos também pregaram: vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, Deus um dia há de cobrar a esses infratores. E os profetas, os atalaia, os sacerdotes, os pregadores, todos aqueles que se esforçam para pregar, anunciar, profetizar e revelar a profundidade da palavra de Deus, pregaram de acordo conforme está escrito. A natureza e os animais também pregaram. Irmão, heresia só se for no novo evangelho, porque já existe outro. Porque a natureza, ela pregou, e o Senhor faz dos seus ventos os seus mensageiros, e os animais também pregaram, e a muda jumenta que profetizou com voz humana, e até o miserável do inferno se meteu a pregador também, mas se deu mal, porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é de Deus e quem ainda tem a visão dos céus. Satanás se mete a pregador dizendo para Jesus Cristo assim: Jesus, está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. Ou então, Jesus, está escrito, lance-te daqui lá embaixo, porque dará ordem a teu respeito, tomar-te na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. E até os demônios do inferno, eles pregaram, eles creram, e até falaram: deixe que nós entre nos porcos. E esses miseráveis do inferno até doutrina tem, doutrina de demônio, e até igreja, e os que são da sinagoga de Satanás. Vigiai, para que vós ainda estejais no caminho certo. Examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Irmão, quando eu falo aqui, eu não falo brincando não, eu falo sério, é até engraçado, irmão. Não aceite evangelho pirateado, só o que for original, só Bíblia Sagrada original, só doutrina original, pregação original, revelação original, estatuto original de acordo com a palavra de Deus. Meu Deus do céu, os oráculos de Deus só original, mensagem só original, e visão, receba só visão original
original, não é miragem não, porque às vezes acontece muito por aí, é miragem, não é visão. Ele fica o tempo todo vendo que não deve, e aí quer ir para a igreja entregar a visão. Não é visão não, é miragem, porque quando é visão de Deus, se confirma. Por isso eu torno a dizer, evangelho só original, não aceite imitação, só aquilo que tem a marca e o nome de Jesus Cristo, para que possa te conduzir ao reino dos céus, porque no livro de Salmos diz assim: eu vi limite em tudo, menos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus atravessa a fronteira e vai aonde Deus quer e prosperará para aquilo que o Senhor assim deseja. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai prosperar. Vamos se aprofundar, não é se afundar não, vamos se aprofundar, porque muitas pessoas, em vez de se aprofundar na palavra de Deus, acabam se afundando, e ainda afunda um montão, dizendo com palavrinhas e conversinhas fiadas, com extinção de linguiça. Eu não trabalho na Perdigão, então eu tenho que falar o que está escrito. Vamos se aprofundar. Deus chama a criança para pregar, Deus chama adolescente, chama os jovens, chama os adultos, chama os anciões, chama as mulheres de diversas idades, porque há muitos machistas por aí que diz que mulher não pode pregar, não pode anunciar, não pode manejar a palavra da verdade, só se for em outro evangelho, porque no livro de Atos dos Apóstolos e no livro de Joel nos diz assim: vossas filhas e vossas servas profetizarão e anunciarão as verdades divinas da palavra de Deus. Vamos se aprofundar mais. Meu Deus do céu, não é se afundar não, irmão, é se aprofundar. Meu Deus, hoje eu vou entregar tudinho aqui hoje, até o último centavo, graças a Deus que eu tenho apoio daqueles que são espiritual, porque aqueles que estão na carne e aqueles que vão para o inferno, eles perseguem a palavra da verdade, eles falam que nem tudo é o que está escrito no novo evangelho, é assim, porque tem outro evangelho por aí. O tema da palavra de Deus é profundo, salmo, inspiração que vem dos céus. Irmão, o que vem do céu para cá é profundo, tremendo e profético e espiritual, e no mundo dos espíritos. Entenda isso aqui que eu vou falar. Existe o lado do bem e o lado do mal. Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Você já imaginou-se se hoje for o teu último dia de vida, se hoje for a tua última oportunidade para ouvir esse evangelho? Começa a botar a tua consciência para pensar. Vamos continuando se aprofundando. Não é se afundar não, é se aprofundar. Meu Deus do céu, é profundo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Estudamos a semana toda, irmão, essa palavra de ponta a ponta. Eu meditei nessa palavra, se aprofundei. E detalhe, só encontrei coisa boa. Meu Deus do céu, só encontrei o que é bom. Meu Deus do céu, melhor do que você ficar por aí fofocando da vida dos outros. Pega a palavra de Deus e anuncia. Pega a palavra de Deus e vai saber acerca da vida de Jesus. O porquê de que ele morreu na cruz. Para que ele morreu? Ele morreu para te dar vida, para me dar vida. E detalhe, nu nós vimos e nu nós vamos retornar. Não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Isaías se aprofunda mais ainda, dizendo assim: o homem sem Deus é menos do que nada. Meu Deus do céu, o nada ainda é alguma coisa. Vai ter sempre um outro dizendo: eu não sou nada, eu não sou nada. Agora, menos do que nada, irmão, é muito profundo. Então tenha Deus na tua vida, tenha Jesus Cristo, tenha o Espírito Santo. Ele quer fazer a obra, deixa ele operar a tua vida. Vamos contextualizar aqui, contando acerca um pouquinho da história, e daqui a pouquinho eu vou te dar 150 versículos, um atrás do outro. Jesus, Deus, Espírito Santo, que eu sei que vós estão me ouvindo e
estão aqui hoje, me ajuda, porque eu sou apenas um simples ser humano. Sou falha, sou frágil e qualquer coisinha pode me abater e me fazer descer ao pó da terra. Mas me ajuda nessa hora, é a tua palavra. Me ajuda a pregar nessa hora. Na Bíblia Sagrada, irmão, encontramos, glórias a Deus, até uma mulher salmodiando. É profundo isso. Mulher salmodiando, os machistas nessa hora são os primeiros a se levantar. Não, o negócio da obra de Deus é só com homem, mulher não, só se for em outro evangelho, porque do Gênesis ao Apocalipse encontramos vários tipos de raças de mulheres fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Temos que se aprofundar. Eu sempre falo, não é se afundar, é se aprofundar, porque quando você se aprofunda, você prega com equilíbrio, não sem equilíbrio. Meu Deus do céu. Irmãos, irmãs e telespectadores, se Deus me permitiu vivo, glórias a Deus, até o dia de hoje, já vai fazer um ano agora, depois do atropelamento que quase arrancou a nossa vida. Então tenho que pregar e entregar tudinho aqui hoje, tudo que Deus revelar. Vamos lá então, na Bíblia Sagrada encontramos também até uma mulher salmodiando. Eu não falei que ela escreveu o livro de Salmo, eu falei que ela estava salmodiando, seu falador, que eu sei que você está ouvindo. No outro dia você vai querer até me martelar. Então preste atenção no que eu estou falando aqui hoje. No livro de Juízes, no capítulo 5, do versículo 1 ao 32, encontramos Débora salmodiando, se alegrando e bendizendo ao Senhor. E ela ainda diz ainda mais: eu me pus por mãe em Israel para ajudar esse povo, para botar eles próximo de Deus, porque esse povo era um povo carente e que precisava de instrução, de ensinamento, de alguém que viesse os mostrar o caminho da verdade. Então entenda muito bem, para depois no outro dia você não ficar aumentando ou inventando. E se inventar, vai inventar para você e para quem quer que seja. Vamos continuar, vamos entrar no contexto histórico. Vamos com... Meu Deus do céu, é muito profundo as palavras. Salmos. Vamos classificar os salmos de acordo com aquilo que nós estudamos e de acordo com o pensamento de alguns teólogos, de homens que são até mais aprofundados do que eu e do que você. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos então, nos salmos nós encontramos cânticos de aleluia e de louvor, cânticos de ação de graça, cânticos da história da Bíblia, cânticos litúrgicos, cânticos de romagem, cântico de Sião e cântico de degraus, cântico da criação e cântico da majestade de Deus, salmos de oração e súplicas, salmos penitenciais, salmos da majestade divina, salmos de confiança e devoção, salmos sapienciais ou didáticos, salmos régios ou messiânicos, salmos imprecatórios e assim sucessivamente. É muito profundo. Em Colossenses, no Novo Testamento, também fala de salmos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: ensinando-vos uns aos outros e admoestando-os uns aos outros com salmos no vosso coração. No Novo Testamento continua sempre dizendo acerca do livro de Salmos. Em Lucas capítulo 24, versículo 44 diz: e se cumpriu tudo o que estava escrito acerca de Jesus Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 nos diz assim: cada um de vós tem salmos e faça tudo para a edificação do povo de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, e falando entre vós com salmos em vossos corações. Meu Deus do céu, meu Deus. Como o irmão sabe disso? Estudei, passei madrugada buscando, subi monte, desci monte, busquei no Senhor e Deus me deu a instrução. Meu Deus do céu, vamos continuando. No livro de Jó,
capítulo 35, versículo 10, nos diz assim: onde está Deus que me fez e que dá salmos entre a noite? Jó era consciente que Deus é que inspira o homem para salmodiar e até para escrever os livros de salmo. Meu Deus do céu, vamos continuando. Neemias também profetizou dizendo e ensinando ao povo a lembrar a adoração que Davi e Asaf adorava a Deus salmodiando. Encontramos também em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 30, que diz acerca de Davi e Asaf adorando a Deus salmodiando. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 nos diz: o ungido de Deus, conhecido como o suave em salmos, ele salmodiava de coração, porque adorava ao Senhor. Em Esdras também, capítulo 3, do versículo 10 ao 13, nós encontramos esse sacerdote também incentivando ao povo, dizendo: adorai a Deus, comece a salmodiar em vossos corações, porque isso é bom e agradável ao Senhor. É muito profundo a palavra de Deus. Encontramos também dois profetas incentivando o povo. Um é Ageu e o outro é Zacarias, profetizando para o povo, dizendo: alegrai-vos, porque na lei de Moisés o Senhor tem preparado tudo, e que o nosso coração esteja preparado para salmodiar e adorar a Deus. Vamos se aprofundar mais. Não é se afundar não, é se aprofundar. A palavra de Deus há uma profundidade, e Deus quer revelar a profundidade de sua palavra. É só você querer que ele vai te revelar. A inspiração de salmos veio através dos salmistas. Só o salmista Davi, ele escreveu 73 salmos, glórias a Deus. Asaf escreveu 12 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Etã escreveu 1 salmo. E os filhos de Coré escreveu 11 salmos. Moisés escreveu 1 salmo. E o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, é o mais antigo do saltério dos livros de Salmos. O Salmo 90 é o mais antigo, que é da época de Moisés. Tu quer saber o que está escrito lá? Vai lá ler e deixa de ser preguiçoso. Se o CD chegou até você, Deus está falando contigo. Ou se você está ouvindo pela internet, Deus também está falando contigo. Ou se a minha voz tem chegado às comunidades, aos povos e a quem quer que seja, entenda muito bem, há uma inspiração na palavra de Deus, e só consegue ter essa inspiração quem é espiritual. Na carne, tu só vai ter inspiração da prostituição. Agora, no espírito, tu vai ter inspiração para pregar, para louvar, para tocar um instrumento, para ser diferente, porque em salmos nós podemos pregar, cantar, orar, tocar instrumento, salmodiar ao Senhor com alegria no coração. Porque salmos, inspiração dos céus, em Deus nós faremos proeza, porque o Espírito Santo e Jesus Cristo habita entre as palavras. Glórias a Deus. Como eles se converterão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? E como eles vão ser enviados se eles não acreditam e não têm fé no Senhor? Aqui está as bases. Vamos então continuando, se aprofundando. Hoje é o dia, glória a Deus. E uma coisa eu vou te garantir, esse dia de hoje nunca mais vai voltar, porque o que Deus vai falar aqui hoje é para o dia de hoje. E o que você vai ouvir através da rádio, ou pela internet, ou no seu CD, que vai chegar até você, é a oportunidade que Deus está te dando. Pela manhã, eu sei que Deus deve ter usado alguém para você, ou numa manhã de consagração, alguém ali foi usado por Deus, entregando uma palavra profética, ou uma visão da parte de Deus. Ou pela tarde, Deus também usou alguém para você na evangelização, ou em algum culto à tarde, em alguma casa, em um lar. Eu só sei que Deus tem usado vários meios para poder te convencer, para poder te converter, para poder te mostrar que há uma realidade, há um mundo real que existe, o mundo dos espíritos. Meu Deus do céu, isso aqui é profundo, irmão. É anjos do bem contra os anjos do mal, seres celestiais dos céus e seres demoníacos do inferno, que vêm para destruir as almas dos homens. E continuando, e meu Deus, e pela noite, em algum culto você entrou, em alguma congregação você entrou, em alguma sinagoga você foi, em alguma igreja você estava lá,
Não importa o rótulo denominacional. O importante é você entrar, ouvir a palavra de Deus, deixa Deus te convencer, porque Deus quer te convencer, te converter e te levar para o céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei até quando fica a estadia de vida de um ser humano, ou até a minha. Eu não sei até onde vai. Eu só sei de uma coisa: enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Deus me dá alegria, enquanto o Espírito Santo estiver sobre mim, eu pregarei com alegria, salmodiando ao meu coração em adoração a Deus. Eu sei que tem muita gente ouvindo essa palavra e Deus está falando contigo. Hoje é a resposta de Deus para a tua vida. Pela manhã Deus usou alguém, pela tarde também, à noite Deus está falando, e ainda pela madrugada o teu coração há de te ensinar as letras sagradas que hoje tu estás ouvindo nesta emissora de rádio. Meu Deus do céu, é profundo, irmão. Há uma profundidade muito grande nessa palavra. Quando nós fizemos a abertura na leitura, antes de eu te dar os 150 versículos, nós fizemos a abertura. Há uma revelação através da palavra para você aqui hoje. Segura aí que Deus vai te mostrar a profundidade. O tema é Salmos, inspiração dos céus. Nada que nós estamos falando aqui é da terra, é dos céus. Tu acreditando, não, irmão, a Bíblia Sagrada está na minha casa, mas aí, essa Bíblia Sagrada que está aí, ela não é da terra, é dos céus. Deus inspirou homens santos, cheios do Espírito Santo, para que venham salmodiar, escreveu os livros que estão escritos nessa Bíblia Sagrada, para que você venha entender, para que você venha compreender, para que você venha querer esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que venha morrer por ti e por mim, para nos dar a vida eterna. Meu Deus! Meu Deus do céu! Fizemos a abertura aqui em Salmos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você está meditando em quê? De dia e de noite. Aonde é que está a tua mente? Aonde é que está o teu coração? Aonde é que está a tua vista? Aonde é que estão os teus lábios? O que você está cantando? O que você está lendo? O que você está fazendo? Adore a Deus. Entregue a tua vida 24 horas para Ele. Não é fanatismo isso. Adorar a Deus 24 horas. Fanatismo é se prostituir e ser acorrentado por Satanás. Fanatismo é se viciar. Fanatismo é ter uma vida sem rumo, sem direção. E no final, se não se arrepender, queimareis no fogo do inferno. O final de todo ser humano sem Deus é queimar no fogo do inferno. Tenha isso na tua consciência, porque isso é a mais pura verdade. Cada um vai dar conta de si a Deus. Ninguém vai escapar do juízo. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Se tu tentar fugir às nuvens, Deus te enxerga lá. Se tu descer o abismo e tentar se esconder no inferno, Deus ali também te vê. Se tu tentar ir para as profundezas do mar e tentar se esconder de Deus, o Senhor também te vê ali. Tudo Deus vê, tudo Deus enxerga. Ocupa-te o teu tempo com o Criador e tu verás a paz que tu terás na terra. Irmão, eu li essa semana toda os 150 salmos, fora os estudos históricos, estudando a vida dos salmistas, estudando a vida desses homens que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os salmos. Mas vamos se aprofundar um pouquinho aqui mais no estudo, teologicamente. 100 salmos são de autores conhecidos e 50 salmos são de autores desconhecidos, porque existe uma raça de faladores por aí. Existe uma raça por aí que são aqueles que ficam só pegando as falhas, só pegando até o erro da vírgula, para no outro dia falar, ele errou nisso, ele errou naquilo outro. Então vamos eruditamente, vamos qualificar a mente, coração e o corpo. Teologicamente, 100 salmos são conhecidos e 50
150 de desconhecido. Os conhecidos foi o que eu citei logo no início. Davi, deixa eu pegar aqui para dar direitinho, para mim não errar. Davi escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Salomão, por mais sábio que fosse, escreveu 2 salmos. Se tem outros, ainda não chegou ao meu conhecimento. Etan escreveu 1 salmo. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. E Moisés escreveu 1 salmo, que é o Salmo 90. O salmo mais antigo que tem da Bíblia Sagrada é o Salmo 90, que é da época de Moisés. Então, o que eu estou te falando aqui hoje são 150 salmos, 100 de autores conhecidos, de salmista conhecido, de homens inspirados pelo Espírito Santo, conhecido por Deus nos céus. Ah, meu Deus do céu, falado na terra, porque Deus não se envergonha de falar deles, porque eles glorificaram o nome do Senhor, do Deus que fez o céu e a terra. E Deus nos deu um nome que é acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, desceu uma inspiração aqui, irmão, e eu vou entregar tudinho, eu não vou levar nada para casa. Meu Deus do céu, Deus está falando com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. E o que eu falei, este dia de hoje é só hoje. Se você quiser ouvir de novo, só depois adquirindo um CD mais para frente. Mas vamos lá, Salmos, inspiração dos céus, divisa em Deus faremos proeza, porque Deus é a nossa inspiração para interpretar as sagradas escrituras do jeito que é, sem enrolação. O evangelho original da palavra de Deus, o evangelho da verdade. Porque Deus é Deus de vivo, não de mortos. Se o homem morreu espiritualmente, não tem condição de pegar essa palavra. Tem que aceitar Jesus de novo e aí sim vai viver espiritualmente para continuar pregando aquilo que está escrito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos continuando com a palavra de Deus, é profundo. Vamos continuando, vamos se aprofundar. Não é se afundar não. Em Salmos, dando continuação, eu te dei 3 salmos e te coloquei mais um. Sabe por causa de quê? Os homens estão ultrapassando. A Bíblia diz que Deus nos deu uma lei e essa lei não deveria ser ultrapassada. Mas o que acontece? Eles estão ultrapassando a lei do Senhor. Dá um liberalismo para tudo, irmão. Tá podendo tudo. No final, só não vai poder entrar no céu. Pode até chegar lá, só para ver o que perdeu. De lá mesmo vai pro lago de fogo e enxofre. Mas vamos continuando. Profeta prevenido é assim, processo cancelado, esquecido e guardado. Então não inventa não, que nós vamos falar só o que está escrito. Glórias a Deus, sem fugir do argumento. Glórias a Jesus. E no meu Deus do céu, no livro de Salmos 134, do versículo 1 ao 3, nos mostra Deus falando ao povo, dizendo: louvai ao meu nome, vós que está todas as noites na casa do Senhor. Vá para adorar, não vá para se distrair, vá para ouvir a palavra do Senhor, vá para cantar, para testemunhar, porque quando os salvos se reúnem, irmão, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, outro tem visão. Agora, quando os fofoqueiros se reúnem, misericórdia, um tem fofoca, outro tem confusão, outro tem contenda, outro tem problema, tudo para a destruição da alma deles. Então, se os salvos se reúnem, se aqueles que vão para o céu estão reunidos, é para louvar e bendizer o nome do Senhor. Meu Deus do céu, qualquer um, irmão, que conhece essa palavra sabe que igreja não é lugar de reclamação. Tem alguns lugares que, algumas igrejas aí, os sacerdotes são 2 horas só de culto, 1 hora só eles ficam reclamando disso, daquilo, outro. Alguns sacerdotes, não são todos, glórias a Deus. E 1 hora só é no louvorzão, e quando é para a palavra 5 minutos, e olhe lá, tem lugar que nem palavra não tem mais. Meu Deus do céu. E no livro de Provérbios diz que por falta de profecia o povo se corrompe. Então tem que ter palavra, tem que ter profecia, tem que ter revelação, tem que ter a bênção do Senhor. Sem a palavra do Senhor não tem bênção. O povo é destruído por falta de conhecimento. Manejai essa palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração de qualquer ser que existe sobre a face da terra.
Deus do céu. Vamos continuando, vamos se aprofundar. E no Salmo 150, versículo 6, nos diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo louva a Deus. Tudo. A natureza louva. O mar louva, os rios louva, tudo que existe louva a Deus. As estrelas louva a Deus, tudo. Só alguns seres humanos que não quer louvar. E outros até dizem que não tem nada a ver ouvir música mundana, só se for em outro evangelho. E tem a ver sim, porque Deus só habita entre louvores. Entre música mundana, quem habita é os capirotos, que é o livro de Salmos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E os Salmos, glória a Deus, o Salmo 148, versículo 6, nos diz assim: e confirmou para sempre a sua palavra, e lhe deu uma lei para que não ultrapassasse. Por isso que você está vendo muita coisa acontecendo aí, ó. Quando eu estava indo hoje, subindo a um monte para poder orar, uma pessoa me parou e falou assim: eu tô indo para a igreja, tô desviado, agora eu tô caminhando. Aí eu perguntei: o porquê você está caminhando? Aí a pessoa falou assim: tô com medo de morrer. Com medo por quê? A gripe suína tá matando muita gente, e eu já fiquei sabendo que já chegou aqui na nossa região. Eu falei: é mesmo? Já chegou? Eu não tô sabendo não, que eu tô acompanhando jornalismo, ainda não vi chegando aqui na nossa região não. Mas o que está acontecendo? Muitos estão correndo para as igrejas, estão caminhando com medo de morrer. Mas Deus conhece o interior do coração. Não adianta enganar o homem, não adianta enganar o próximo, e nem adianta também enganar o pastor, porque Deus conhece, e a seu tempo Ele vai revelar o profundo, o oculto e o escondido. Salmos, inspiração dos céus. Em Deus faremos proeza, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo está entre as palavras. Glórias a Deus. Se nós formos observarmos todas as passagens do livro de Salmos, nós observamos que os salmistas tinham seus altos e baixos, tinham seus momentos de alegria e os momentos de tristeza. É muito profundo, irmão. Do Gênesis ao Apocalipse tem tanta coisa boa para se meditar e se falar na igreja, e não há tanto espaço assim para a palavra do Senhor. Lógico, então não tem inspiração para isso. E quando tem, querem abafar. Não se preocupa não, Deus só quer o coração. É o evangelho no formato do coração. Vigie. Mas continuando, e temos observado que a palavra do Senhor é uma palavra tão profunda e que alimenta a alma. Foram homens que assim se dedicaram. Foram homens que assim expressaram seus sentimentos. Se nós formos olhar profundamente os livros de Salmo, cada livro tem um sentimento e um contexto histórico de épocas que aconteceram fatos e maravilhas de Deus. No livro de Salmos também encontramos que fala acerca do Messias, acerca do seu sofrimento, e também adverte a qualquer homem que Deus só aceita louvor. Não adianta inventar outra coisa. Não adianta inventar a porta larga para chegar nos céus, que o caminho é estreito. É em adoração. É no deserto que Deus dá vitória. Mas vamos então entregar nessa hora os 150 versículos. Meu Deus do céu, coitadinho da minha alma. Mas vamos lá então. Há uma sequência de palavras que Deus quer falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Porque é a mesma palavra que vai para aí, vem para cá. Te edifica e me edifica também. Vai para lá. Ela corta para os dois lados. Meu Deus do céu. Mas vamos então nessa sequência de versículos, salmodiando e adorando a Deus no coração, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em Salmos 1, versículo 2 nos diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em Salmos capítulo 2, versículo 4 nos diz assim: aquele que habita nos céus se rirá de todo aquele que tentar se levantar contra o Criador. Salmos capítulo 3, versículo 5 nos diz assim: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Em Salmos capítulo 4, versículo 3 diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Em Salmos capítulo 5, versículo 7 nos diz assim: mas eu entrarei em tua casa, e pela grandeza de tua beleza, Senhor, e em teu temor eu me inclinarei, e no teu
santo templo, ali eu estarei. Em Salmos capítulo 6, versículo 2 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco e dependo de Ti. Em Salmos capítulo 7, versículo 9 nos diz assim: Deus prova o coração e a mente. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada e lançará o seu arco. E o perverso que cavou o poço, ele fez o poço fundo e nesse poço ele caiu. Em Salmos capítulo 8, versículo 2 nos diz assim: que da boca das criancinhas e dos que mamam, Deus suscita força e Deus contempla. E no versículo 5 diz assim: e contudo, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, e a glória do Senhor habita em nossas vidas. Em Salmos capítulo 9, versículo 17 nos diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Em Salmos capítulo 10, versículo 4 diz assim: o ímpio pensa, não há Deus, mas Deus julgará a causa do órfão e do oprimido. Em Salmos capítulo 11, versículo 6 nos diz assim a palavra do Senhor: sobre os ímpios Deus fará chover laços de fogo e enxofre e ventos tempestuosos. Em Salmos capítulo 12, versículo 6 nos diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras como a prata e refinada em um forno de barro e purifica 7 vezes. Meu Deus do céu, profundo. Em Salmos capítulo 13, versículo 3 nos diz assim: Deus alumia os olhos para que eu não adormeça na morte. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito bem. Em Salmos capítulo 14, versículo 1 nos diz assim: disseram o nécio no seu coração, não há Deus, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. Em Salmos 15 nos diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus anda em sinceridade e pratica a justiça. Em Salmos 16, versículo 7 diz assim: louvarei o Senhor que me aconselhou e até o meu coração me ensina de noite. Em Salmos 17, 3 diz assim: provar-te o meu coração e visitar-te-me à noite. Em Salmos 18, 10 diz assim: montou num querubim e voou sim, e voou sobre as asas do vento, e o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz. Em Salmos 19, 11 nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita, e os que aguardam tem uma recompensa. Em Salmos 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em Salmos 21, 11 diz assim: porque intentaram o mal contra ti, mas não prevalecerão. Em Salmos 22, 3 diz assim: porque tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em Salmos 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está faltando mesmo não, está vindo um versículo um atrás do outro. Em Salmos 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude e aqueles que neles habitam. Em Salmos 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e o bom e reto de coração receberá a revelação de Deus. Em Salmos 26, 7 diz assim: publicarei com voz de louvor e cantarei as tuas maravilhas. Em Salmos 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias, e quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmos 28, versículo 2 diz assim: ouve a voz das minhas súplicas, ó Deus, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Em Salmos 29, versículo 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em Salmos 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmos 31, versículo 15 nos diz assim: os meus tempos estão em tua mão, amai ao Senhor, vós que sois seus santos.
Em Salmos 32, versículo 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justo e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Em Salmos 33, 12 nos diz assim: bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, que ele escolheu para a sua herança, e eis que os olhos do Senhor está sobre os que o temem. Em Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra de todo mal, e os olhos do Senhor está sobre o justo, e o justo clama ao Senhor, e o Senhor os ouve. Em Salmos 35, versículo 5 diz assim: sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor faça-os fugir, e o anjo do Senhor os persiga. Em Salmos 36, versículo 9 diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na luz veremos a tua luz, ali cai os obreiros da iniquidade, e cairão e não se poderão levantar. Em Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em Salmos 38, versículo 11 diz assim: os meus amigos afastaram-se de mim, porque uma chaga se apegou a mim, e parentes se põem à distância. Em Salmos 39, versículo 4 diz assim: faze-me conhecer o meu fim, ó Senhor, e eu meditarei nos dias em qual o Senhor assim tem me dado. Em Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Salmos 42, versículo 4 diz assim: quando me lembro disto, pois eu havia ido com a multidão, e fui com eles à casa do Senhor, e com voz de alegria e de louvor, e com a multidão que festejava. Em Salmos 43, versículo 1, faze-me justiça a minha causa contra aquele que se levanta contra mim. Em Salmos 44, versículo 14 diz assim: tu nos põe por provérbio entre as nações e por movimento de cabeça entre os povos. Em Salmos 45, versículo 1 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Em Salmos 46, 10 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em Salmos 47, 1 diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos e cantai com voz de triunfo. Em Salmos 48, versículo 3 diz assim: notai bem, para que tudo narreis a geração seguinte. Salmo 49, versículo 2 diz assim: humilde e grande, rico e pobre, porque vê que os sábios morrem e que perecem igualmente ao louco, e o bruto deixa os seus bens a outro. Em Salmos 50, versículo 14 diz assim: ofereça a Deus sacrifício de louvor e pague a ele os seus votos. Em Salmos 51, versículo 11 diz assim: não retire de mim o teu espírito. Em Salmos 52, versículo 3 diz assim: o ímpio ama mais o mal do que o bem, mais a mentira do que a verdade. Em Salmos 53, versículo 1 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, não há ninguém que faça o bem. Em Salmos 54, 6 diz assim: eu te oferecerei voluntariamente sacrifício de louvor. Louvarei ao teu nome, ó Senhor, porque é bom o sacrifício de louvor. Em Salmos 55, 17 diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei ao Senhor, e ele ouvirá. Em Salmos 56, 5 diz assim: todos os dias torce as palavras do Senhor, e os seus pensamentos são contra o Altíssimo, e um dia Deus os cobrará. Em Salmos 57, versículo 6 diz assim: cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram na cova. Em Salmos 58, versículo 8 diz assim: assim se vão como um aborto de uma mulher, nunca mais verão o sol. Salmos 59, versículo 8 diz: mas tu, Senhor, te rirá deles e zombará de todos os gentios. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã e louvarei com alegria ao teu nome. Em Salmos 60, versículo 3 diz assim: fizeste ver ao teu povo duras coisas e fizeste beber o vinho da perturbação os ímpios. Em Deus faremos proeza, porque ele pisará os nossos inimigos.
Salmos 61, versículo 4, diz assim: habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Em Salmos 62, versículo 4, diz assim: com a minha boca bendirei ao Senhor e confiarei nele, porque ele é o meu refúgio. Glórias a Deus. Em Salmos 63, versículo 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de ti. Em Salmos 64, versículo 9, diz assim: todos os homens temerão e anunciarão as obras do Senhor. Em Salmos 65, versículo 4, diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazem chegar a ti. Em Salmos 63, versículo 4, diz assim: toda a terra te adorará e te cantará em louvores, e cantará a ti com louvores nos lábios, e cantaremos o teu nome. Em Salmos 67, versículo 1, diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu nome sobre nós. Em Salmos 68, versículo 11, diz assim: o Senhor deu a palavra, grande é o exército que anunciam as boas novas. Em Salmos 69, versículo 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me devorará, e sejam riscados do livro da vida os que não querem observar a tua lei. Salmos 70, versículo 1 diz assim: apreste, ó Deus, em me livrar. Senhor Deus, apreste em me ajudar. Salmo 71, 17 diz assim: me ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Em Salmo 72, versículo 17 diz assim: o seu nome permanece eternamente e o seu nome será prolongado. Em Salmos 73, versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário, ó Deus, e vi qual seria o fim dos ímpios. Em Salmos 74, versículo 9 diz assim: já não vemos os nossos sinais, e já não há profeta, nem há entre nós alguém que profetize. Em Salmos 75, versículo 7 nos diz assim: mas Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta. Em Salmos 76, versículo 8 diz assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Em Salmos 77, versículo 6 diz assim: de noite chamei a lembrança o meu cântico e meditarei em meu coração. 79, versículo 3: assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente. Em Salmo 80, versículo 1 diz assim: o pastor de Israel dá ouvido e tu guia o teu povo como um rebanho. Em Salmos 81, versículo 3 diz assim: tocai a trombeta na festa de lua nova. Em Salmos 82, versículo 3 diz assim: defenderei o pobre e o órfão, porque Deus tem contemplado tudo. Em Salmo 83, versículo 15 diz assim: assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Glórias a Deus. Em Salmos 84, versículo 10 diz assim: porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outro lugar. Em Salmo 85, versículo 10 diz assim: as misericórdias do Senhor e a verdade do Senhor nós a encontramos. Em Salmo 86, versículo 11 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Em Salmo 87, versículo 7 diz assim: os cantores e tocadores de instrumentos entoarão louvores a ti. Em Salmo 88, versículo 1 diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Em Salmo 89, versículo 19 diz assim: e então em visão falaste ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Em Salmo 90, versículo 4 diz assim: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Em Salmo 91, versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em Salmo 92, versículo 14 diz assim: na velhice ainda darão fruto, e serão viçosos, e florescerão. Em Salmo 93, versículo 5 diz assim: fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa. Em Salmo 94, versículo 12 diz assim:
Bem-aventurado é o homem a quem tu repreende, ó Senhor. Em Salmo 95, versículo 2, diz assim: apresentamo-nos ante a sua face com louvores e celebrando com salmo. Em Salmos, glórias a Deus, em Salmos 96, versículo 9, diz assim: adorai ao Senhor a beleza da sua santidade e tremei diante dele todos os moradores. Em Salmo 97, versículo 11, diz assim: a luz semeia para o justo e a alegria para os retos de coração. Em Salmo 98, versículo 5, diz assim: cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de cântico. Em Salmo 99, versículo 1, diz assim: Deus está entronizado entre os querubins, comova-se, ó terra. Em Salmos 100, versículo 4, diz assim: entrai pela porta dele com louvor e em seus átrios com hino. Em Salmos 101, versículo 3, diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Em Salmos 102, versículo 25, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Em Salmos 103, versículo 13, diz assim: como um pai que se compadece dos filhos, assim é o Senhor que se compadece daqueles que o temem. Salmos 104, versículo 4, diz assim: faz dos seus ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Em Salmos 105, versículo 15, diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Em Salmos 106, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos. Em Salmos 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Em Salmos 108, versículo 1, diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, e cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Em Salmos 109, versículo 6, diz assim: Satanás está do lado do ímpio para o atormentar, com vício, com álcool, com prostituição, com roubo e com destruição, e no final o matar e o levar para o inferno. E o versículo 17 do 109 ainda continua dizendo assim: visto que amou maldição, ela lhe sobreveia, e assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, com roupa, calçado, blusa e fedorante, não é nem desodorante, é fedorante, seja como a veste que cobre o maldito, visto que se vestiu até de vergonha, e cubra-os com confusão. Isso aí você encontra em Salmo 109, versículo 6. Salmo 110, versículo 6. Julgará entre as nações a todos, e muitos cadáveres hão de aparecer. Em Salmos 111, versículo 5, diz assim: deu mantimento aos que o temem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Salmos 110, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Em Salmos 113, versículo 12, diz assim: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Em Salmos 114, versículo 7, diz assim: trema a terra na presença do Senhor, na presença de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em Salmos 115, versículo 13, diz assim: abençoará os que o temem, ao Senhor, tanto pequeno como grande. Se teme a Deus, Ele vai abençoar. Em Salmos 116, versículo 9, diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, e pagarei aos meus votos ao Senhor. Em Salmos 117, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Em Salmos 118, versículo 8, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Em Salmos, continuando, vamos continuando, lanchando e almoçando uma palavrinha, porque a alma se alimenta da palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 130, diz assim: a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Em Salmos 120, versículo 1, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele
me ouviu. Em Salmos 121, versículo 6 diz assim: o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Em Salmos 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, orai pela paz de Jerusalém, prosperam aqueles que te amam. Em Salmos 123, versículo 1 diz assim: para ti que habita nos céus, levantarei os meus olhos. Em Salmos 124, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em Salmos 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em Salmos 126, versículo 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tô indo, vou até o final. Em Salmos 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Em Salmos 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Em Salmos 129, versículo 8 diz assim: a bênção do Senhor seja sobre vós, nós adoraremos ao Senhor. Glórias a Deus. Em Salmos 130, versículo 5 diz assim: aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espera em tua palavra. Em Salmos 131, versículo 6 diz assim: espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Em Salmos 132, versículo 9 diz assim: vista-se os teus sacerdotes de justiça e alegram-se os teus santos em ti. Em Salmos 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Salmos 134, versículo 1 diz assim: eis aqui, bendiremos ao Senhor, vós que assisti na casa do Senhor todas as noites. Em Salmos 135, versículo 6 diz assim: tudo o que ele quis, ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Glórias a Deus. Em Salmos 136, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, que dá mantimento a toda a carne, por isso louvai ao Senhor. Em Salmos 137, versículo 2 diz assim: nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Deus vai fazer a obra e o louvor voltará perfeitamente. Em Salmos 138, versículo 2 diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua bondade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o nome. Glórias a Deus. Em Salmos 139, versículo 2, diz assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu dentar, e conhece os meus caminhos. Glórias a Deus. Em Salmos 140, versículo 12, diz assim: sei que o Senhor sustentará, glórias a Deus, a causa do oprimido e o direito do necessitado, e assim os justos louvarão teu nome. Salmos 141, versículo 6. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Em Salmos 142, versículo 5. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, és a minha porção na terra dos viventes. Salmos 143, versículo 5. Lembro-me dos dias antigos e considero todos os seus feitos. Medito na obra de tuas mãos. Salmos 144, versículo 9 diz assim: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, o saltério com salmos e com instrumentos de 10 cordas. Louvarei ao teu nome. Em Salmos 145, versículo 1 diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Em Salmos 146, versículo 2, diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Em Salmos 147, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso
Deus. Em Salmos 148, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, desde os céus nas alturas, porque é bom, e os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei para que não ultrapassassem. Em Salmos 149, versículo 9 diz assim: para fazerem nele os juízos escritos, esta honra ter-lhe-ão todos os santos, por isso louvai ao Senhor. E em Salmos 150, versículo 6, nos diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, por isso louvai ao Senhor. Consegui falar os 150 versículos. Ai, meu Deus do céu, vou ser sincero, irmão, quando chegou no 70, eu já estava com vontade de desistir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mas graças a Deus, consegui falar os 150 versículos. Glórias a Deus. Não foi sorte, não. Foi a vontade do Senhor e milagre de Deus. Glórias a Deus. Salmodiando com alegria no coração e exaltando ao Deus que fez o céu e a terra. Eu creio e acredito nesse Senhor que dá força a todo aquele que assim lhe pede. Qual é o teu endereço? Aonde é que você se encontra na terra meditando? É no endereço virtual na internet? É no endereço espiritual na Bíblia Sagrada que nos mostra o reino dos céus? É no endereço da tua casa, onde você mora, uma fofoquinha rolando, você está meditando nisso? Ou no endereço das trevas, onde é a mansão infernal, onde os perdidos vão, que é embaixo de maldição, se prostituindo, se viciando e procurando as coisas dessa vida. Meditai no endereço do reino dos céus. Adore ao Senhor, louve a Ele, busque em sua palavra, salmodiando no coração com alegria, porque isso é bom. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você está reparando aí que eu estou até com a minha voz cansada, mas eu não me arrependo do que eu acabei de fazer. Glórias a Deus. Não me arrependo e nunca vou me arrepender, porque é bom louvar ao Senhor. Glórias a Deus. Sabe por causa de quê, irmão? Os salmos foram destinados à adoração a Deus, à adoração a Jeová, através de orações, cantada com acompanhamento de instrumentos musicais. Por isso, louvai ao Senhor, porque é tão profundo louvar a Deus, é uma alegria muito grande. Que as pessoas, a Bíblia diz que no tempo antigo, quando as pessoas começavam a louvar a Deus com um coração puro e sincero, elas não aguentavam ficar em pé, por causa que a glória do Senhor era muito grande. Caía no poder, nem demoniado não. A glória era tão profunda na adoração que eles não aguentavam ficar em pé. Você encontra isso em 2 Crônicas, do capítulo 5, do versículo 5 ao 9, e em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 13 ao 14. Eles ali entoando o cântico, que é o salmo que diz: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. No livro de Salmo encontramos várias mensagens ali. Tem mensagem de conforto, mensagem de paz, mensagem de encorajamento, de segurança, de socorro, de amor, perdão, salvação, para diversas ocasiões da vida do homem ou da mulher, ou da vida da raça humana. O livro de Salmo é bom para várias ocasiões, para você ver como é que o negócio é tão profundo no livro de Salmos. Os salmos são apreciados e lidos até por aqueles que não são evangélicos. E vou se aprofundar mais, até o diabo também gosta do livro de Salmos. Irmão, isso é heresia, né? Não. O miserável do inferno pegou 2 versículos bíblicos no livro de Salmos, dizendo: Jesus, está escrito, Jesus, assim está escrito o quê? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Onde está escrito isso, capiroto? No Salmo 91, está escrito lá, Jesus: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te na tua mão para que não tropece em alguma vez. Até o miserável do inferno gosta do livro de Salmo. Que profundo isso, meu irmão.
Só não vive. Ele gosta, mas não vive aquilo que ele prega. Meu Deus do céu. O livro de Salmos, você pode observar do início até o final, do Salmo 1 até o 150. O Salmo 1 faz a abertura com cobrança. Como assim, irmão? Você vai ver lá no livro de Salmos dizendo logo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite, de madrugada, em todos os horários. Vamos esmiuçar isso aqui. E na lei do Senhor medita de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque é bom adorar o Senhor. E continua dizendo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folha não cai, mas tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Vem o vento, ele se espalha tudo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios é inferno. O caminho dos ímpios é perdição. O caminho dos ímpios é tormenta. Mas se ainda está vivo, ainda há esperança de salvação. Procura uma igreja mais próxima da tua casa e ali aceite a Jesus. Aí se você for lá para o final, que é o 150, só fala em adoração. Depois da advertência, aí vem: louvai ao Senhor, louvai ao Deus, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Meu Deus do céu. Mas para se louvar a Deus, você tem que ter o evangelho original. Não pode ser evangelho pirateado, não. Meu Deus do céu. Tem muito evangelho pirateado por aí. Nem tudo é o que está escrito. Deus não quer coração, não se preocupe com a santidade, não. A Bíblia diz assim: ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Buscai ao Senhor, buscai sua palavra, buscai entender o que Deus ainda quer com as vossas vidas. Glórias a Deus. Essas são as palavras de hoje. Deus possa falar mais forte em cada coração. Esse tema de mensagem foi profundo. Essa mensagem teve o seguinte tema: Salmos, inspiração dos céus, divisa, em Deus faremos proeza. Pensamento: Jesus Cristo e o Espírito Santo entre as palavras. Se você procurar, vai sempre achar ali Jesus Cristo e o Espírito Santo entre as palavras. Os salmistas salmodiando e falando dos dois. Revelação através da palavra. Porque os salmos nós podemos pregar, orar, cantar e tocar um instrumento salmodiando ao Senhor. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali congregue para adorar a Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos se gastar na presença do Senhor. Vamos se gastar para Deus até o último fôlego de vida, porque isso é bom. É bom. Tudo que nós estamos fazendo para o Criador, para esse Deus que é Espírito, glórias a Deus, e Deus de vivos, é bom.
porque há uma recompensa nos céus. Que Deus te abençoe e que fale mais forte em cada coração.